Olá, graça e paz. Esse que tem o prazer de vos cumprimentar é o pastor José Freire. Você está aqui no canal Uma Visão Além. E no dia de hoje nós vamos trazer uma mensagem de paz, uma mensagem gostosa e, além da mensagem, oração. A mensagem de hoje é o pão da paz, né? O pão da paz. Vamos falar um pouco sobre Jesus, esse pão que sacia a fome de cada um de nós. Mas antes disso, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like e, claro, compartilhasse os nossos vídeos com mais pessoas. Vamos à oração. Santíssimo Deus, poderoso Pai, mais uma vez nós nos reunimos na Tua presença para glorificarmos, para exaltarmos o Seu nome santo, para render louvores a Ti, ó Deus, porque toda a honra, toda a glória lhe pertencem. Nós Te louvamos porque o Senhor é bom e a Tua benignidade dura para sempre. Nós Te louvamos pela misericórdia, pela compaixão, pelo perdão, pela salvação, pela vida eterna, pelo socorro bem presente nos momentos difíceis de nossas vidas. Nós Te louvamos porque o Senhor jamais abandona os que creem em Ti. Senhor, neste momento eu Te apresento aqueles que se encontram enfermos, acamados em um leito de um hospital ou em uma cama em suas próprias casas, aqueles que se encontram nos presídios, nos manicômios, os que moram nas ruas, os que não têm, ó Deus, um teto, uma cama. Eu Te apresento os necessitados, ó Deus. Eu Te apresento os casais também nesta nossa oração. Todos os casais, Senhor, que sejam abençoados, matrimônios guardados e protegidos pelo Senhor. Que este casamento seja restaurado o amor, o respeito. Meu Deus, que esses filhos sejam umas bênçãos nas mãos de seus pais. Esta mãe que chora por um filho desgarrado, Senhor, que Tu possas ouvir o clamor desta filha, deste filho Teu, que implora e suplica a providência divina. Tu és fiel e a Tua fidelidade dura para sempre. O Senhor é santo e glorioso para todo sempre. Fala conosco, renova as nossas forças, renova a nossa fé, atende o clamor dos que clamam, dos que suplicam pelo Teu nome. É o que eu peço, é o que eu Te imploro, Jesus. Enxugue as lágrimas desta pessoa que está chorando, angustiada, com problemas, com pelejas. Derrame a bênção, derrame a cura, derrame a libertação, derrame a transformação. Faz coisas grandes para a glória do Teu nome. Ó Deus vivo, abre portas para o desempregado, traz cura para o enfermo, traz paz para esta alma, para esta pessoa. Que a minha oração entre nesta casa, neste lar, nesta família, e que o Senhor possa fazer maravilhas em nome de Jesus Cristo. Amados, vamos ao tema da palavra de hoje, mas antes eu mais uma vez reforço, eu peço para você que se inscreva no canal, que ative o sininho, dê like, compartilhe os nossos vídeos. A palavra de hoje tem como tema o pão da paz. Lá em João capítulo 6, verso 48, Jesus disse assim: Eu sou o pão da vida. Jesus é o pão vivo que veio de Deus para nos alimentar. A única coisa que satisfaz plenamente o ser humano é a graça de Deus. É a graça de Deus que está lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 10. E por isso, ao comermos um simples pedaço de pão, podemos lembrar-nos do gracioso amor de Deus, do grandioso, do gracioso amor de Deus ao nos suprir alimento. Mateus 6, do 11. E observe que esse estudo é uma pregação dinâmica, onde fazemos uma massa de pão e fácil
de compararmos os elementos com a lição para as nossas vidas. Esta é uma atividade real para um culto de gratidão, onde cada um pode participar levando algum ingrediente, né? Vamos então ao estudo para que possamos compreender melhor. Vamos fazer uma receita de pão simples e aprender sobre a paz, o pão da paz. Primeiro ponto que tem que ter é o trigo que simboliza a palavra de Deus. Então, coloque 1 quilo de trigo em uma vasilha. Mateus 4,4, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Assim como o trigo ele é a base para a massa do pão, a palavra de Deus, ela nos alimenta, nos sustenta as vidas de cada um de nós no sentido espiritual. Sem o trigo não há pão, e sem a palavra de Deus, o cristão não consegue ter fé. Romanos 10:17. Então a palavra de Deus é o trigo que nos alimenta. Fermento, o amor. Aí você pode colocar 20 gramas de fermento, misture bem, né? O fermento é o amor. Gálatas 5:9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O amor do mundo se desgasta e diminui com o tempo, meus queridos. Mas o amor verdadeiro, o amor que vem de Deus, jamais acaba. 1 Coríntios 13:8. E por isso pode ser comparado ao fermento, como o amor de Deus que aumenta cada vez mais em nossos corações. O amor de Deus é como um fermento que cresce. Sal, testemunho. Acrescente uma colher rasa de sal e misture. Mateus 5:13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? A função do sal no pão é para conservar a massa e dar um sabor equilibrado. O sal simboliza o testemunho cristão. A nossa palavra deve ser temperada com sal, Colossenses 4:6. E nossas atitudes precisam, meus amados, dar testemunho de uma vida transformada por Deus, Atos 1:8. O testemunho de uma vida é como o sal que conserva. Aí vem o açúcar, a alegria. Acrescente 2 colheres de açúcar e misture. Salmos 100, verso 2. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com um cântico. Então o açúcar, meus amados, traz sabor adocicado, prazeroso ao pão. A alegria que recebemos de Deus é o que nos fortalece, Neemias 8:10. O Espírito Santo frutifica esta alegria no coração de quem serve a Deus, Gálatas 5:22. E mesmo diante das lutas, o cristão recebe a alegria de Deus para vencer, Salmo 126:5. Então a alegria é como um açúcar e traz sabor vital, né? Vital mesmo à vida humana. Manteiga é o quinto, mansidão. Acrescente 2 colheres de manteiga ou margarina e misture. Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A manteiga ajuda no sabor e umedece a massa, como a gordura agradável. A maciez da manteiga nos lembra da mansidão necessária ao cristão para superar as dificuldades da vida. E nós precisamos, queridos, aprender com Jesus como ser mansos e humildes, Mateus 11:29. A mansidão é como manteiga que traz equilíbrio. Aí chegam os ovos, que é a parte 6. Virtude, acrescente 2 ovos e misture tudo bastante. Então 2 Pedro capítulo 1, meus amados, verso 5. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento. Os ovos são responsáveis pela maciez da massa depois de pronta, e principalmente para trazer proteína ao pão. E assim como os ovos têm a virtude de ter vida em si, do mesmo modo, devemos ser virtuosos em nossos sentimentos e ações. A virtude representa qualidades divinas que aprendemos com Jesus. A virtude é como os ovos que têm vida. Aí nós chegamos no 7º, que é água quente, fervor. Derrame aproximadamente meio litro de água quente aos poucos até que a massa esteja úmida. E provavelmente
não será preciso usar toda a água. Romanos 12, verso 11 fala assim: no zelo não sejais remisso, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então a água quente, escaldada, a massa para que cresça mais ainda e tudo fique bem misturado. Esta água quente nos ensina sobre o fervor que o cristão, meus amados, deve ter em sua vida espiritual. Apocalipse 3, 15 e 16. A forma de derramar a água quente aos poucos também nos ensina sobre a constância que devemos ter em nossa fé. O fervor é como água quente que incendeia os nossos corações. E sovar, trabalho, sove bem a massa até igualar. O Salmo 128, 2: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo irá bem. A massa do pão não precisa ser sovada. Quanto mais assada for, mais macio e saboroso o pão ficará. O esforço para amassar o pão representa trabalho, dedicação, que precisamos em nossas vidas para alcançar nossos sonhos. Salmos 37, 3. E muitas das vezes somos amassados por Deus e moldados pelo Senhor. Jeremias 18, 1 ao 8. Uma dica: leve álcool gel para que todos lavem suas mãos e o pão possa ser amassado com a ajuda dos participantes. O trabalho é como sovar o pão. Descansar, paciência. Deixe a massa descansar por aproximadamente 30 minutos. O período ideal é cerca de 1 hora ou mais, né? Mas Romanos 15, 5, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentido de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, após bem amassado, a massa do pão precisa descansar, e enquanto isso ela cresce e fermente. Também precisamos aprender a descansar do Senhor e saber que durante nossa espera estamos crescendo na presença do Senhor. Salmo 40, verso 1. Então, descanso é um tempo de paciência. E assar, oração. Então, assar simboliza oração. Última forma, leve a massa ao forno, pré-aquecido por 40 minutos a 180 graus. Romanos 12, 2: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. O forno é onde a massa se torna o pão. O fogo é o símbolo de provações, Isaías 43, e também da presença do Espírito Santo, Mateus 3,11. Quando passamos por lutas, estamos sendo forjados no fogo por Deus, e quando recebemos o Espírito Santo, somos preparados pelo Senhor. O forno aqui, queridos, representa o fogo de Deus. E agora, comer, compartilhar. Vamos dividir o pão entre os irmãos. Atos 2,46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Essa última etapa é compartilhar este pão para comer juntos. Este pão não pode ser comido sozinho. O sabor do pão da vida é de unidade e amor uns com os outros. Um momento de comunhão com o próximo. Então, comer o pão da paz é a oportunidade de compartilhar. E a conclusão de hoje, João 6,35, declarou-lhes, pois Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amém? Fique com esta palavra e experimente o pão da paz.